da terra, povo escolhido para falar da salvação, a socorrer aquele que está batido e ao sofrido que tem falta de água e pão. Meu compromisso é com o povo brasileiro, me entrego por inteiro para cumprir essa missão. O compromisso de pregar o evangelho, ser luz aonde estou para alumiar na escuridão. Então, irmãos, vamos fazer uma leitura que se encontra em Romanos 10, 9, e depois, em seguida, Atos 4, 12. Vou pedir à igreja que fique de pé, para nós lermos a palavra do Senhor. Todos podem, vamos ler juntos, né? Para que a gente confesse. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Vou pedir à igreja, por gentileza, que volte. Eu acho que a igreja não entendeu o meu início, né? Todos lendo, confesse. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não há salvação nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Novamente, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, para louvar e bendizer o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui. O teu povo, Senhor, se reúne, Senhor, nesta hora. Te busca, Senhor, porque nós cremos, Senhor, num Deus vivo, num Deus, Senhor, que está sempre pronto, Senhor, a nos escutar, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque um dia, Senhor, nós o conhecemos. Nós fomos libertos, Senhor. Tu nos salvaste, Senhor. E por isso, Senhor, nós estamos aqui. Senhor Deus e Pai, eu te peço, Senhor, por cada pessoa, Senhor, que está na tua casa nesta noite, ó Pai, que tu possa contemplar, Senhor, cada coração, Senhor, cada vida, as suas necessidades, as suas vitórias, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para falar contigo, para sentir, Senhor, a tua presença em nosso meio. Porque se nós não sentirmos a sua presença, não adianta nós estarmos aqui. Senhor, transforma cada dia a nossa vida, o nosso viver, para sermos testemunhas de ti, ó Pai amado. Nos dá, Senhor, dias melhores, dias de esperança, Senhor, para que nós possamos continuar, Senhor, com a nossa fé firmada em ti, para que nós possamos falar, Senhor, de ti, termos forças, Senhor, para falarmos do seu amor, Senhor, às pessoas que precisam ouvir ainda a sua voz, Senhor. Te peço, Senhor, também pelos nossos familiares que ainda não o aceitaram, aqueles que nós estamos pedindo, nossos esposos, nossos filhos, Senhor, algum familiar da nossa família, Senhor, que eles possam, Senhor, sentir, Senhor, o teu amor, que possam ver o teu amor através de nós, as nossas vidas possam ser testemunho para eles, ó Pai. Te peço, abençoa a nossa igreja BJI neste local. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos, Senhor, que aqui não puderam estar por motivo de doença, Senhor, por outro motivo. Que tu estejas, Senhor, com eles neste momento, Senhor. Dê, Senhor, o que eles precisam, Senhor. Abençoa também os nossos irmãos que estão, Senhor, pelo Zoom, que estão cultuando conosco, que eles também possam sentir a sua presença, o seu agir, Senhor, nas suas vidas. Aqueles que estão, Senhor, assistindo o culto, mas estão acamados, que tu possas estar ali, Senhor, agindo na vida de cada pessoa, Pai. Mais uma vez, Senhor, eu te agradeço
em nome de Jesus, por estarmos aqui. Fala conosco, que possamos estar aqui somente para louvar e bendizer o teu santo nome. Dá-nos na tua paz, na tua alegria a cada momento. Eu oro no nome santo de Jesus. Amém. Serei aquele que ouve apenas por ouvir. Tua palavra diz que o teu amor está em mim. O sacerdócio é meu desde que pela fé eu aceitei e a missão recebi. Pessoas clamam por amor, amor eu levarei. Nas águas eu renasci, recebi o chamado pra servir. Já pensei, decidi, eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. Eu abro mão de mim e cumpro o teu querer. O teu Espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver tua glória no céu aparecer. Eu abro mão de mim e cumpro o teu querer. O teu Espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver tua glória no céu aparecer. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. Só me resta dizer, eu vou. E só me resta dizer, eu vou. Fazer o nome de Jesus, né? Esse amor que ele nos deu. Levar esse amor já conhecido para as pessoas que estão tão carentes ainda aí de amor. Mas é um amor diferente. É o amor que eu tenho, que os irmãos que aceitaram Jesus já têm. E que essas pessoas estão carentes desse amor. Então, que nós possamos ir. Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos estar agora fazendo uma leitura também, que se encontra em Colossenses 3, 23 e 24. E em seguida nós estamos tendo a dedicação das nossas vidas, dos nossos bens, né, das nossas ofertas, aqueles irmãos que trouxeram, vão estar colocando aqui. Então vamos ler, se os irmãos se sentirem à vontade de ficar sentados para ler a palavra, tá bom? Não vou ficar, senta, levanta.
Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Que Deus abençoe a sua palavra. Eu quero só dar uma palavrinha que nós conversamos com a irmã Silvia. No próximo mês, fevereiro, dia 13, alguns irmãos já estão cientes que é o aniversário pastoral, né? Do irmão do nosso querido pastor Marcos Renan. Ele não está sabendo não, né, pastor? Mas nós vamos estar fazendo um culto de gratidão a Deus por esses 10 anos do pastor aqui na nossa IBJI. Então, nós estamos pedindo aos irmãos que tenham o contato de irmãos que já foram da nossa igreja, que às vezes o telefone, o contato não é mais o mesmo. Então, nós estamos querendo convidar aquelas pessoas para estar aqui juntamente conosco, agradecendo pela vida do nosso pastor. Então, procurem a irmã Silvia, ou a mim, ou a secretária da igreja, a nossa irmã Ana Rúbia, tá? Para que a gente faça esse contato e nós tenhamos aqui um culto abençoado para o nosso pastor. Minha irmã, muito obrigada. Irmã Ana Rúbia, já é da nossa igreja, para aqueles que não conhecem, ela tem estado conosco, trazendo a mensagem, a palavra do Senhor. E que esta noite também Deus possa falar, já usar a sua vida e possa também transmitir para nós o que nós estamos precisando nesta noite. Obrigada. Boa noite, irmãos. É com grande alegria que podemos dizer, como a irmã Lígia falou no começo do culto, que podemos dizer, graças a Deus chegamos até aqui, né? Você está aqui não é por acaso, nesta noite, né? Você estar vivo e bem também não é por acaso. Deus, ele tem um propósito em cada situação da nossa vida. Talvez você olhe para um lado e para o outro e se pergunte, né? Puxa vida, mas a gente está vivendo um tempo tão difícil, não são muitas perdas, são muitas questões de doença, né? Mas existe alguma coisa que nenhuma circunstância nesse mundo pode me tirar. A certeza de que Deus está comigo, não importa o que aconteça. Essa certeza, irmãos, é preciosa. É preciosa, não existe nada que possa tirar isso de mim e nem de você. Então, se agarre nessa certeza, que é sobre isso que a gente vai estar falando, né? Nessa noite, a gente vai dividir um pouquinho com os irmãos aquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu estou há tempos desejando falar sobre a busca da felicidade, mas ainda não será nessa noite, porque a Deus é o dono da igreja, né? Então, é Ele que conduz a palavra, é Ele que dá a temática, é Ele que dá o texto, é Ele que diz aquilo que a igreja dele precisa ouvir. Então, não sou eu, não é alguém, né? Não é um tema que eu acho interessante. Esse tema, a busca da felicidade, a gente ainda vai conversar sobre isso um dia, mas ainda não será nessa noite. Então, eu quero te convidar nessa noite. Eu gostaria já de começar a projeção, né? A pensar comigo uma coisa. E vai ser projetado logo o comecinho. E eu quero que você preste bem atenção naquilo que o Espírito Santo de Deus tem a falar com você. É possível que a pessoa que está do seu lado, mesmo que seja um parente muito próximo, ela não receba de Deus aquilo que Deus preparou para você. Deus, aquilo que Deus vai te falar é muito específico, é muito pessoal. Então, eu quero que você preste atenção, juntamente comigo, na seguinte temática. O que eu tenho feito com o talento que me foi confiado? Quanto vale o talento que me foi confiado? E é pensando nisso que a gente vai começar a nossa reflexão nessa noite. O Espírito Santo de Deus quer falar comigo e com você. Vamos orar?
Deus querido, nós colocamos diante da tua presença a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo. Senhor, o nosso espírito pronto para que o Senhor nos use, que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Que não seja a tua filha, Ana La Rúbia, falando, mas que seja o teu espírito falando de modo específico e individual a cada um que está ao alcance dessa voz, seja fisicamente aqui no templo, seja pela internet, seja talvez meses depois, mas que o teu Santo Espírito alcance aquilo que ele deseja para a nossa vida nessa noite, a começar por mim. Ó Deus, que nada impeça o teu Santo Espírito de trazer aquilo que ele precisa trazer à tua igreja, à tua noiva, ao corpo de Cristo. Que o sangue de Jesus, que cobre as nossas vidas, o sangue de Jesus que nos resgatou, Senhor, que ele cubra, Senhor, os umbrais dessa igreja, portas e janelas, que os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração não me esteja turbado, que os nossos ouvidos, os nossos corações, o nosso entendimento esteja clareado pela presença poderosa do Espírito Santo de Deus, clareando, Senhor, que seja o próprio Jesus falando conosco, aquele que intitulou, que deu, Senhor, esse sermão aos discípulos naquela época, seja ele caminhando conosco nesta noite, falando, Senhor, aquilo que precisamos ouvir. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Quanto vale o talento que me foi confiado? Talvez, né, você esteja se perguntando qual o contexto dessa situação, né, dessa parábola. Queria te dizer que a gente tem dois contextos muito interessantes no Evangelho de Mateus, nos outros evangelhos também, mas a gente tem um contexto muito interessante de dois sermões grandes que aconteceram numa montanha, né? O primeiro deles é chamado Sermão do Monte, que é quando Jesus começa falando sobre as bem-aventuranças. E aí ele fala sobre o caminho da felicidade. Como é que você pode viver feliz nessa terra? E são 3 capítulos, irmãos. Às vezes a gente se debate, se engalfinha, está mergulhado numa tristeza profunda, e a gente não se deu conta que essa busca por resposta está tão perto de nós. E Jesus deixou 3 capítulos falando sobre cada detalhe do nosso cotidiano, em Mateus 5, 6 e 7. Mas essa noite, aprove Deus que a gente conversasse sobre o sermão profético. Esse sermão, do capítulo 5, 6 e 7, Deus falou para as multidões. Reuniu todo mundo e falou, olha, vocês querem saber como é que vocês podem conduzir a vida de uma maneira feliz? Vem cá, que a gente vai conversar sobre isso. E ele reuniu uma grande multidão e ele fez aquele efeito cascata, né? Ele falava, os discípulos reproduziam, e lá do alto da montanha, todo aquele povo conseguiu ouvir aquele sermão maravilhoso, né? Ficaram horas ali ouvindo a sabedoria e a graça e a autoridade de Jesus. Só que esse sermão que a gente vai ouvir, nessa parte dele que a gente vai se dedicar a pensar um pouquinho, ele não foi dedicado a todo mundo. Ele foi dedicado àquelas pessoas, eu gostaria que fosse o slide 2, ele foi dedicado àquelas pessoas que Deus separou de modo bem especial. Aqueles discípulos que estavam caminhando junto com, a quem ele convocou para caminhar juntamente com ele. E esse caminhar juntamente com ele fez com que Jesus precisasse falar com os discípulos de uma maneira que os discípulos estivessem preparados, né? Esse final de ano, meu pai fez uma cartinha para cada filho, né? E a gente chorou muito e disse que não era para abrir, mas todos os filhos abriram a caixinha, né? E foi uma maneira de preparar a gente para muita coisa na vida. E isso daí é um preparo do Senhor. Mateus, capítulo 25, ele faz uma ilustração. Jesus está diante dos discípulos, ele fala, vem cá, eu quero conversar com vocês.
Eu quero que vocês não fiquem enganados. Vão vir tempos difíceis, muito difíceis, mas eu quero que vocês estejam atentos, atentos àquilo que, os sinais que eu vou estar deixando para vocês, as pistas que eu vou estar deixando para vocês. E ele deixou algumas pistas ali no comecinho desse sermão, né, desse sermão íntimo, mas ele teve um momento que ele falou assim, olha, eu quero dizer para vocês como é que vocês podem entender o reino do meu Pai. Talvez vocês estejam com dificuldade de entender qual o reino que eu represento. Aquele Deus que vocês veem desde muito pequeno, que eles eram judeus, viam Deus através do olhar dos judeus. Esse Deus que vocês veem, eu quero dizer para vocês que eu represento o reino desse Deus. E eu quero dizer para você, a quem eu posso, como é que eu posso comparar esse reino? E aí, ele fez algumas comparações, ele tem a parábola das 10 virgens, né? E ele fez a comparação dos talentos. O reino de Deus pode ser comparado a um senhor, um grande senhor, um homem muito poderoso, um homem que tinha muito poder e riqueza. Mas esse homem precisou viajar. E ele não ia deixar aquilo que ele construiu ao léu, aquilo que ele construiu de qualquer jeito. Ele chamou 3 servos e ele falou, olha, eu vou viajar, mas eu estou deixando com vocês aquilo que eu tenho. E eu quero deixar com você, né? Chamou o primeiro servo, eu estou deixando 5 talentos com você e 5 talentos para que você possa fazer esse talento ser multiplicado, né? Tá vendo? Todo esse reino, eu quero que você olhe para essa imagem. Eu quero que você imagine que esse rei todo-poderoso, ele é criador de todas as coisas. Esse rei todo-poderoso, ele tem um reino que é um reino que é composto de tudo que tem aqui e de tudo que está fora daqui também. E esse rei todo-poderoso, quando disse, olha, eu te confio 5 talentos. E chamou o outro e falou, olha, eu te confio esses 2 talentos. E chamou um terceiro e falou, eu confio esse 1 talento para você. Agora eu vou passar um tempo fora. E eu preciso que vocês cuidem daquilo que é meu. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Aí eu quero fazer uma pergunta. Talento. Você sabe o que significava talento naquela época? A gente sabe que 1 denário era o salário de um trabalhador de um dia. 1 denário. 1 denário. Mas 1 talento é uma porção de ouro equivalente ao acúmulo de 15 a 20 anos de trabalho de um trabalhador comum. Aí você pode ficar pensando assim, poxa, mas aquele que recebeu 1 talento, gente, receber 1 talento significava nos dias de hoje 60 mil reais. É em ouro, a porção em ouro. Então, às vezes, a gente fica dizendo assim, poxa, fulano só recebeu 1. Gente, ele recebeu muita coisa. Muita coisa. Aquele 1 significava muita coisa. É claro que ele olhou para o outro e pensou assim, o Senhor, né? A Bíblia não dá detalhes, mas a Bíblia dá uma pista para a gente. Ele distribuiu, o Senhor distribuiu segundo a capacidade de cada um. Então, Deus, ele não deu, esse Senhor, ele não deu talento nas mãos erradas. Ele deu talento nas mãos certas, 1 para aquele 1. Ele sabia que aquele servo teria condições de multiplicar aquele 1 talento que ele recebeu. Aquela porção enorme, valorosa, parte do reino do seu Senhor. E aquele que recebeu 2, imagina isso, dobrado. E aquele que recebeu 5, imagina isso 5 vezes. Gente, todos estavam com muita responsabilidade. Todos estavam com muita responsabilidade. Mas eles não estavam abandonados. Aqueles servos conviveram com o Senhor, com aquele Senhor. Eles conheciam aquele Senhor. Aí eu queria que passasse o outro slide.
E aí a gente vê o talento, já falei sobre o talento. Eu queria que você pensasse, nessa parábola de hoje, pode passar? Eu gostaria que nessa parábola que a gente vai ler agora juntos, eu gostaria que você prestasse atenção naquilo que a palavra de Deus diz. Porque isso é também como um homem, o sermão profético. Porque isso também é como um homem, que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A palavra de Deus diz que ele pegou, esse senhor pegou o que ele tinha e dividiu em 3 partes. Entregou os seus bens para aqueles. E a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. E então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe os outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que eu granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, bom servo, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles eu granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes. E atemorizado, eu escondi na terra o seu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não plantei, onde não me espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10, porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Queridos, aqui está um Jesus que não está passando panos quentes nos seus discípulos. Ele não está aqui: olha, vamos ter uma conversa assim amistosa, eu quero fazer um carinho no ego de vocês. Não. Aqui está um Jesus dizendo: olha, o reino dos céus é de grande responsabilidade. Tudo que o meu Pai tem deixado comigo, eu vou deixar com vocês. Eu vou embora. Eu vou embora. E quando eu voltar, eu vou pedir conta do que você recebeu. Eu queria que você acompanhasse comigo o que será, e aí agora a gente não vai mais projetar, só para a gente não perder mais tempo. Eu queria que você acompanhasse comigo o que seriam os talentos, né? A Bíblia diz que esse talento, esses 5, 2, 8 talentos, era como se fosse a fortuna desse senhor dividida em 3 partes. Hoje a gente sabe que a Igreja de Cristo está distribuída em toda a face da terra. Cada um de nós recebeu uma porção do Senhor, uma tarefa do Senhor. E qual é a tarefa que Deus determinou? Determinou, Ele não pediu, Ele não fez um acordo comigo e com você, Ele deu uma ordem. Qual a ordem que o nosso Senhor deu antes de subir? Qual a ordem? Ele deu uma ordem partida em algumas coisas. Qual a ordem? Ide. É o cântico que a gente ouviu, que é o cântico que será o cântico oficial em março. Eu vou, eu quero ter o reino implantado aqui na terra.
Eu vou espalhar essa mensagem ao mundo inteiro porque eu quero ter o reino implantado aqui. A nossa missão do ID é implantar o reino de Deus através de nós, irmãos. A graça nos alcançou, não é para que a gente mantenha a graça aprisionada em nós. Talvez você esteja dizendo assim, estou muito cansado. Olha, a mensagem de hoje de manhã foi profunda. Não pare. A Bíblia deu algumas recomendações. Se você está cansado, descanse no sábado. Existe uma recomendação bíblica que você tenha um dia na semana para você parar e descansar. Mas o que você tem feito com o seu sábado de descanso? Visto filme? Olhado a internet o dia inteiro? Batido perna? O que você tem feito com o sábado de descanso? Eu estou cansado, é a fala de todo mundo. Eu estou ganhando dinheiro. A Bíblia, a palavra, o Senhor de toda a terra, ele deu algumas determinações, ele deu os mandamentos, e no mandamento diz do sábado do descanso, e aí eu não estou sendo adventista do sétimo dia, não, eu estou sendo bíblica. Eu preciso ter um tempo de descanso semanal. Se eu estou exausta, é porque eu não estou respeitando isso. Então, me basta descansar no tempo certo, que eu vou ter ânimo para fazer as atividades ao longo da semana. Mas eu tenho respeitado isso? Não. Eu tenho trabalhado para ganhar dinheiro em todo o tempo. Gente, isso não vai nos trazer benefício, nem físico, nem moral, nem espiritual, nem emocional. A gente precisa ser bíblico. A gente precisa respeitar aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Então, eu preciso me ater àquilo que Deus me disse. Ele me deu o talento. E o que é o talento? O talento que Ele colocou na minha mão e na sua é aquilo que vai te dar condições de espalhar um ID de uma maneira muito específica, que só você vai fazer desse jeito. São as ferramentas. Deus, Ele colocou disponível para mim e para você ferramentas. Pode ser que a sua ferramenta, muito provavelmente, seja diferente da minha. Talvez a sua ferramenta seja uma boa conversa. Você consegue conversar e conduzir uma conversa, ou talvez a sua ferramenta seja um bom ouvido. Você consegue ser aquela pessoa que senta perto de alguém e ouve. Talvez a sua ferramenta seja aquela pessoa que leva alegria, que leva experiências boas. Talvez a sua ferramenta seja aquela pessoa que leva o socorro a quem precisa. Qual é a ferramenta que Deus te deu? Você não é isento da responsabilidade. Se você foi alcançado pela graça de Deus, como eu fui alcançada pela graça de Deus, eu preciso me posicionar. No reino de Deus não existem cansados. Vinde a mim os que estáis cansados e eu trarei alívio. Lançai sobre vós o meu jugo. Porque o jugo que eu vou te oferecer é um fardo leve. Vou trocar esse fardo pesado por um fardo leve. Se você está carregando um fardo pesado, é porque você não chegou aos pés do Senhor e depositou no altar dele esse fardo pesado. Talvez você esteja assim, ó, com aquela mochila pesada, assim, na pontinha, né? A gente encosta um pouquinho, a gente não quer largar a mochila totalmente, sabe assim, né? Talvez eu esteja com aquele fardo, eu não quero largar. Larga o teu fardo aos pés da cruz e vai fazer o que Deus te mandou fazer. A gente não pode passar mais um ano, Cristo está às portas. A gente não pode passar mais um ano esperando alguma coisa acontecer. Não. Deus, Ele te deu uma responsabilidade. Se você vai estudar, se você vai trabalhar para ganhar dinheiro, você vai fazer isso porque Deus te deu saúde para isso. Tudo que você tem não é seu. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Não tenha orgulho de você ser uma pessoa muito inteligente. Não tenha orgulho disso. A inteligência veio do alto. Não tenha orgulho de você ter uma linda voz. Essa linda voz, quem te deu foi o Senhor, Criador do céu e da terra. Não tenha orgulho de você ter uma habilidade tão especial. De você dizer assim, poxa, só eu faço isso na igreja, estou cansado. Não tenha orgulho disso. Não tenha soberba com isso. Quem te deu a ferramenta foi o Senhor. Use essa ferramenta para a glória de Deus. Nós estamos precisando de pessoas que liderem crianças, pessoas que liderem adolescentes, pessoas que liderem jovens,
pessoas que se levantem para levar o evangelho de Deus aos homens dessa comunidade, às mulheres dessa comunidade. Nós precisamos sair. Não está na hora de eu dizer que eu estou cansado, só porque eu tenho saúde, só porque eu estou bem. Eu não estou cansado, eu posso descansar e eu posso dizer, Senhor, renova minhas forças. Eu quero fazer aquilo que o Senhor me destinou a fazer, para a glória do teu nome. Irmãos, a gente não precisa de muito. A gente só precisa de uma coisa para poder fazer a vontade de Deus. A gente precisa dele. Talvez você esteja pensando, puxa vida, eu preciso disso, preciso daquilo, porque eu ainda não comecei. Deus falou comigo sobre lidar com crianças, com adolescentes ou com jovens, mas eu preciso disso. Você precisa dele. Quer façais qualquer coisa, beber, andar, acordar, dormir, levantar, falar com alguém, faça tudo para a glória de Deus. A única coisa que eu preciso é ouvir a voz dele. A gente está numa geração de cansados. Cansados. Crianças cansadas, adolescentes cansados, jovens cansados, todos cansados. Se você é idoso, eu quero te dizer uma coisa, a tua experiência deve inspirar a próxima geração, a geração que está aí. Meu pai tem 82 anos. Ele é pastor aposentado. Na época da pandemia, ele passou a pandemia, mais da metade da pandemia, como interino numa igreja que ficou sem pastor. No reino de Deus não tem aposentadoria, irmãos. 82 anos. 82 anos. E Deus falou, ele falou, eis-me aqui. O pastor faleceu, o pastor da igreja que ele estava frequentando como membro, faleceu, a igreja ficou desolada e sozinha. E a igreja se aproximou dele e falou, pastor, a gente precisa de ajuda. Fica conosco como interino. Não tem aposentadoria, ele poderia dizer o quê? Estou cansado. Mas ele entendeu que Deus tinha esse propósito de ajudar aquele grupo. Até que um novo pastor viesse, agora foi dado posse no final do ano. Então, eu quero dizer para você que você tem que inspirar a próxima geração. E meu pai estava lá, ano passado, planejando um culto especial no Dia da Criança. Envolvendo o pessoal, e vamos fazer, vamos conseguir doações. E lá foi ele pedir aos filhos para montar uma carta. E nós montamos uma carta, ele levou carta para tudo quanto é lado. E, gente, uma pessoa que está ativa no reino de Deus, não é porque não está cansado, não. É porque a gente coloca o nosso cansaço diante de Deus, descansa e vai e segue em frente. A gente tem que pedir a Deus que renove as nossas forças. E por que Deus está falando isso comigo e com você? Eu não sei com você, mas comigo Deus está falando muito. E eu preciso que você entenda que o nosso Deus está às portas. Para muita gente, o reino de Deus já chegou, a prestação de contas já aconteceu. Talvez você esteja pensando assim, não, mas os sinais vão se cumprir, a volta de Jesus não vai acontecer de hoje para amanhã. Irmãos, eu posso ter que comparecer diante do trono da graça hoje. A volta de Jesus pode ser primeiro para mim do que para qualquer outra pessoa. A gente precisa entender que eu preciso estar pronto, usar o que ele me deu para que eu preste contas. A gente nunca fala sobre prestação de contas, mas você não recebeu esse talento para você enterrar esse talento. Servo mau. Olha o que a Bíblia diz sobre isso, é muito sério isso, irmãos. Nós vemos hoje cristãos se escondendo. Olha o que a Bíblia fala sobre servo mau. Então você pensa assim, eu não estou fazendo nada de errado. Se você não está usando o talento que Deus te deu, você está fazendo tudo contrário ao que Deus planejou. Ah, porque eu não estou matando, não estou roubando. Você está obedecendo ao Senhor. Se não está obedecendo ao Senhor, você não está realizando a vontade dEle. É preciso que você olhe. Está vendo esse versículo que eu pedi para parar de projetar e a gente ficar ali? Porque qualquer um que tem, lhe será dado. Mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Aquela pessoa que não exercita o seu dom e se nega a fazer isso, alegando, e aí, eu quero que você entenda que o servo mau, ele deu motivos, né? Ele deu desculpas para o seu senhor. Ele disse, eu tive medo.
eu tive medo. Talvez você não esteja usando o talento que Deus colocou na sua mão por medo. Medo de encarar o Senhor, ou medo de usar aquilo que Deus confiou. Eu quero te dizer uma coisa. O medo, ele pode paralisar, mas o medo pode fazer você se aproximar do seu Senhor e dizer: Deus, eu estou com medo. Pode fazer como o Pedro fez: Senhor, eu quero chegar ao Senhor, mas eu tenho medo. Vem, Pedro, vem. E Pedro quase afundou no meio do mar. E ele falou: Senhor, me acode. E o Senhor segurou ele pela mão. Queridos, você não está sozinho. Quando Jesus subiu, ele disse: eu vou deixar com vocês o Espírito Santo de Deus, ele não deixará vocês sozinho em momento nenhum. Não existe, sabe aquele momento bem amargo que você está passando? Você não está só. Sabe aquele momento difícil, de dor, que você está vivendo, às vezes, na solidão, achando que está sozinho? Você não está só. O Espírito Santo de Deus recolhe as nossas lágrimas e atua intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. São promessas contidas na palavra de Deus, a palavra que a gente precisa abrir os olhos e ler, colocar no coração, colocar em ação na nossa vida. Existem promessas que eu não estou vivendo porque eu desconheço. Eu não leio a palavra. Eu continuo recebendo leitinho todos os domingos. Eu preciso me apropriar das promessas do Senhor e viver essas promessas. Eu preciso viver essas promessas, conhecer e viver essas promessas. Então, não se esconda por trás do medo. Não se esconda por trás do medo. Ele colocou lá que eu tenho medo. Outra coisa, além do medo, ele não sabia o que fazer. Aí o seu Senhor disse: se você não soubesse o que fazer, você procurasse ajuda. Não sabe o que fazer, procura ajuda. No nada, você deveria ter procurado um banqueiro e colocado o dinheiro no banco. No nada, ajuda. Procura ajuda. No reino de Deus, eu não sei o que fazer, eu vou procurar me especializar, eu vou procurar onde eu posso aprender a fazer melhor aquilo que Deus me confiou. Moisés, dirigindo um povo enorme, veio o sogro dele e falou: olha, Moisés, eu vejo aqui esse povo, olha, esse povo aqui passa horas no sol esperando para falar com você, isso daí não está legal, não está bacana não, vamos fazer uma coisa diferente, você precisa ter sabedoria. E sabe o que o sogro falou? Divida, peguem outros líderes, né? E vá agrupando. Líderes sobre 50, líderes sobre 100, de maneira que você só fique com os casos mais graves. Julgue os casos mais graves. Irmãos, Moisés ouviu a palavra de sabedoria. Quando a gente precisa, porque ele estava exausto, você imagina, ele atendia de sol a sol aquele povo. Ele já estava assim, num processo de exaustão como muitos líderes. Mas ele ouviu a voz de Deus através do conselho do seu sogro, que também era um sacerdote. Queridos, se você não sabe o que fazer, vá ao Deus de toda a terra e peça ajuda. E procure, dentre as pessoas que estão perto de você. Por exemplo, eu quero liderar crianças. Mas eu não sei o que fazer. Tem um curso da PEC, que fala sobre como evangelizar crianças. Inclusive, dá até os instrumentos, né? Dá as formas que eu posso ajudar a criança a conhecer a Jesus melhor. Eu sinto que Deus tem um chamado para mim para poder liderar um trabalho com garotos e garotas na fase de adolescência. Queridos, você precisa simplesmente ouvir a voz do Senhor e pedir que Ele te dê, te aperfeiçoe as ferramentas que Ele já colocou na tua mão. Se Ele te deu o chamado, junto com o chamado tem as ferramentas. Então você procure na fonte que é o Rei Todo-Poderoso. Nós precisamos implantar o reino de Deus aqui neste lugar, neste bairro, no local onde eu estou trabalhando, no local onde eu estou vivendo, na minha casa. O reino de Deus, ele precisa ser implantado. Eu não vou me delongar muito, né? Eu quero que você saiba que o Espírito Santo de Deus, ele quer que você se posicione. Eu quero que
Fabi, pode colocar a música novamente de missões? Eu quero que você agora ouça essa música de missões com outros olhos. Eu quero que você preste atenção. Eu vou, mas eu quero o teu reino, venha o teu reino. Quando a gente ora, venha o teu reino, a gente está dizendo assim, olha, eu quero que as regras do teu reino, eu quero que a condução do teu reino, eu quero que a autoridade do teu reino seja estabelecida aqui. Eu quero que o Senhor seja Senhor da minha situação aqui nesta terra. Venha o teu reino quer dizer isso, irmãos. Venha o teu reino significa Deus no comando todos os dias da minha vida. Quando eu digo, oro, venha o teu reino, eu estou querendo dizer isso. Você tem feito essa oração? Venha o teu reino? Porque às vezes a gente pensa assim, venha o teu reino significa que eu quero muitas bênçãos do reino, né? Não, não é isso não. Também, isso também, as bênçãos do reino vão acompanhando. Não, mas não é só isso. Significa que a liderança, a condução desse reino precisa estar aplicada na minha vida. Ela precisa estar no comando da minha vida. Jesus disse, ide, você tem dito, sim, Senhor, eu vou, ou você tem dito, ou você tem ouvido Deus falar, ide, eu estou cansado. Ide, eu não posso. Ide, Senhor, mas eu sou tão assim, né? Não tenho muito. Ide, qual é a desculpa que você tem dado para não realizar a vontade de Deus? Eu vou. E aí eu não estou falando só para crianças, para adolescentes, para jovens, eu estou falando para todas as idades. Como vocês ouviram aqui, o testemunho do meu pai, com 82 anos, ele faz planos de alcançar as crianças do condomínio dele. Ele convida as crianças do condomínio dele, as suas famílias, para irem à igreja até o dia de hoje. 82 anos. Qual é a sua desculpa para não ir? É o cansaço? É a idade? Não tenho habilidade, qual é a sua desculpa? Não há desculpa. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Não fique você pensando, não fique eu pensando que estar dentro da igreja é tudo. Não, você não está dentro da igreja, você é a igreja que precisa sair. Estamos aqui para adorar ao Senhor, nós estamos aqui de passagem. Aqui uma parte do processo de adoração, eu preciso sair. Quando o pastor Renan voltar de férias, ele vai dar as diretrizes da igreja para esse ano. Diga, eu vou. Ore ao Senhor para que Ele te fale qual é a parte do ID que é contigo que você precisa resolver. É aquela parte do ID que é você que tem que dar conta. E na hora que o líder, aquele que Deus separou para liderar essa igreja, disser, não arranja desculpas. O líder que Deus estabeleceu aqui não é o dono da igreja. O dono da igreja é o Senhor de toda a terra. Mas Deus colocou, estabeleceu lideranças. Ouçamos a voz do Senhor. Ouçamos a voz do Senhor. Se Deus ele tem dado diretrizes para uma liderança pastoral, uma liderança de algum ministério, ouça a voz do seu líder. E fala, Senhor, qual é a parte de mim? Qual é a minha parte nessa situação? Quero te convidar a se colocar agora de pé. Nós vamos encerrar o nosso culto, momentos de culto, que nem foi tão longo assim, né? Foi um culto na medida certa. Mas eu quero que você saia daqui com a certeza de que o amor de Deus não é segredo. E que você precisa dar uma resposta para esse amor que você recebeu em você, essa graça que te alcançou. Hoje o pastor pela manhã disse, às vezes eu acho que eu vou, tem igrejas que parece que estão atrasadas porque elas não têm pisca-pisca, não tem aquelas luzes ofuscando. Eu quero que você saiba que eu cresci numa igreja que não tinha pisca-pisca nem luzes ofuscando, mas tinham lugares que eram mais animados. Só que Deus me forjou nesses lugares mais simples. Talvez você olhe para o local onde você está, talvez você seja a pessoa que vai trazer aquilo que é preciso para uma presença mais jovem. Às vezes a gente reclama e Deus está falando com você. Você que está reclamando, Deus está dizendo para você, olha, então você pode fazer alguma coisa, me pergunta como.
Se você está incomodado com alguma coisa, é a pessoa certa para perguntar a Deus: Senhor, então o que eu posso fazer por esse incômodo? Eu quero te fazer um convite especial. Talvez você tenha vindo aqui e pensado: a gente vai começar esse ano está tão difícil, tão difícil. Queridos, nunca foi fácil, nem esse ano, nem qualquer outro. Mas nós sempre tivemos tudo o que precisamos, e nós precisamos da presença do Senhor de toda a terra. E essa presença eu tenho, essa presença você tem. Então eu quero te fazer um convite. Eu quero que você, no local onde você está, você não precisa vir aqui à frente, eu quero no local onde você está, eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração. E eu quero que você ore do fundo da sua alma e fala: Senhor, eu quero cumprir o teu propósito. Eu quero que do fundo da sua alma saia esse desejo. Coloca a mão e a gente vai estar orando junto. Deus, nós colocamos diante de Ti os nossos corações, a nossa mente. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, o nosso desejo de Te obedecer. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa fragilidade. Os nossos pensamentos, que às vezes não são os mais corajosos. Senhor, as nossas ferramentas, que às vezes estão meio enferrujadas. Mas, Senhor, eu quero colocar diante de Ti aquilo que eu sou e aquilo que o Senhor tem me dado, que nada é meu, tudo é Teu. E eu quero devolver isso para o Senhor multiplicado. Eu quero, Senhor, chegar no céu acompanhado de outras pessoas que eu apresentei o Senhor Jesus. Então, Senhor, me ajuda a cumprir o Teu ID. Eu vou. Me ajuda, Senhor, indo comigo. Me ajuda, Senhor, limpando, me ajudando a limpar as minhas ferramentas. Senhor, me ajuda, Senhor, me fazendo enxergar o caminho. Senhor, me ajuda, Senhor, me dizendo o que fazer. Colocando, Senhor, pessoas perto de mim, que me ajudem, Senhor, me apoiem. Pessoas, Senhor, com quem eu possa orar e caminhar junto em direção à missão que o Senhor tem me confiado. Essa missão de trazer o Teu reino, implantar o Teu reino aqui, na minha vida, mas também na minha família, no meu bairro, no local onde eu estou, que o Teu reino seja implantado a partir de mim. Ó Deus, estamos aqui, nós dizemos: eu vou. Nós precisamos, Senhor, da Tua companhia. Senhor, abre o nosso entendimento e caminhe, Senhor, conosco, para que, com ousadia, a gente cumpra o Teu querer aqui. Senhor, traz o renovo à Tua casa, para que a IBJI possa, Senhor, apresentar o Teu reino aqui no entorno deste lugar. É o que nós choramos no nome precioso de Jesus. Amém. Quero te desafiar a separar um tempo diário para ouvir a voz de Deus. Não existe ferramenta afiada, senão por aquele que é o dono da tua ferramenta. Se Deus te deu uma ferramenta, Ele sabe como usar essa ferramenta. Busque Ele. Mas não busque Ele só quando as coisas estiverem coloridas e bonitas, não. Busque a Ele todos os dias. Se o dia for mau, busque a Ele. Se o dia for mais ou menos, busque a Ele. Se o dia for triste, busque a Ele. Busque ao Senhor todos os dias, para que a sua ferramenta esteja afiada. Esteja atento. Deus vai trazer o direcionamento para esse ano. Esteja atento para saber qual é a tua parte nisso. Você não está aqui à toa. Louvado seja Deus. Ao som Somos eleitos, luz do mundo e sal da terra, povo escolhido para falar a salvação, a socorrer aquele que está batido e ao sofrido que tem falta de água e pão. Meu compromisso
aliança com o povo brasileiro. Me entrego por inteiro pra cumprir essa missão.